Seguimos analisando o resultado das eleições, agora com o cientista político César Alexandre Carvalho, sócio da CAC Consultoria, ele que já está aqui conosco, conectado. César, muito bom dia, obrigada pela participação mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia, Pedro. Bom, César, a gente conversou no resultado do primeiro turno das eleições, né? Foi uma configuração em que você esperava, né? Como que você recebe o resultado das eleições? O resultado das eleições, ele reflete realmente um país dividido, né? Onde você tinha as pesquisas mais confiáveis e até as que erraram bastante no primeiro turno, já traziam essa configuração de uma eleição que seria apertada, então uma eleição de menos de 1% de voto para o candidato vencedor é uma eleição apertada. Isso aí traz grandes desafios para o presidente que foi eleito, né? Independente de quem fosse eleito, ele seria um presidente que teria grandes desafios. E o presidente eleito, Lula, vai ter grandes desafios pela frente aí, num país dividido e com um Congresso que não é tão favorável à agenda que ele pregava na sua campanha. Agora, César, vamos agora analisar o fato de ontem, né? O presidente Lula, ele sempre faz um comício, né, sem pauta e traz sempre ali no calor da hora algumas palavras. Ontem ele leu um discurso ponderado de uma forma pacífica e a gente analisando todos esses pontos que o presidente disse ontem, como a gente pode analisar todos esses atos do presidente Lula após então o resultado das eleições? Como é que seria esse perfil do presidente, um tom mais pacífico, trazendo um tom quase de posse praticamente do seu discurso? Esse discurso do presidente Lula, ele é bem interessante, justamente ele é antenado com a situação pós-eleição, né? Com a situação pós-apuração. Justamente ele vai com uma camisa azul, ele não vai de vermelho, o próprio palanque não tinha tanto vermelho assim, justamente tentando trazer uma imagem de união, porque ele já sabia que o resultado, seja lá qual fosse, se ele perdesse ou se ele ganhasse, seria um resultado apertado. Então, isso já era fato de domínio público para os dois candidatos. Então, o que o presidente Lula faz? Ele assume um tom mais conciliador, já pensando na frente, onde ele vai ter que pacificar essa divisão gigante que temos no país hoje, né? Onde você tem uma militância de um lado e uma militância do outro, onde você tem uma divisão entre esquerda e direita, e você tem um Congresso, que é o principal foco dele agora, você tem um Congresso onde a centro-direita tem uma maioria significativa. Então, o que ele faz a partir do momento que ele vence e faz o discurso da vitória? Ele procura justamente tentar amenizar essa animosidade que existe no ar, justamente por causa de uma eleição apertada, para tentar trazer as forças políticas para o lado dele, já sinalizando que não adianta querer conduzir um governo mais à esquerda, que isso não será possível. Tem que ser um governo para todos os brasileiros e tem que ser um governo que agrade o Congresso Nacional. Então, não tem como toda aquela bravata de campanha de que nós vamos rever a reforma trabalhista, que vamos reprivatizar a Eletrobras. Isso aí não é uma coisa que se faz sozinho. Precisa das outras forças políticas e o presidente Lula já sabe, já foi presidente, já sabe muito bem como funciona, né? Precisa negociar com o Congresso, precisa retomar o presidencialismo de coalizão, e é esse o caminho que ele vai fazer de agora em diante. Tá aí, nesse caminho, né, de diálogo que ele sinalizou, como que você vê a política externa brasileira? Ele criticou muito o presidente Jair Bolsonaro em relação a isso, dizendo que o Brasil estava isolado do mundo, né? E ontem, assim que teve o resultado das eleições, ele já recebeu apoio de vários presidentes dos Estados Unidos, da França, também aqui da América Latina, vários países. Como que você vê, né, também esse diálogo, essa articulação que ele vai fazer com os outros países, César? O presidente Lula, ele vai ter vantagem, né? Justamente quando ele foi presidente, ele teve um diálogo muito fácil com os outros países. Então, a tendência é que isso se retome. O cenário com certo isolamento do Brasil em relação ao mundo que o presidente Bolsonaro acabou impondo pela própria personalidade dele,
e isso vai ser desfeito com o presidente Lula. Então, a gente vai ter novamente um cenário de conversas com todas as forças, com todos os países. Os Estados Unidos já tinham sinalizado, independente de quem fosse o vencedor, a França, a Alemanha vai conversar, a Rússia vai conversar. Então, assim, é uma facilidade que o presidente Lula tem e que isso vai ser utilizado a favor do seu governo. Isso aí é a menor das preocupações do presidente Lula, no momento. Nós temos só mais alguns minutinhos, eu queria otimizar para falar exatamente sobre essa política de coalizão, né? Ontem nós vimos vários nomes importantes do Congresso, né? Nomes até aliados do presidente, parabenizando, desejando êxito, felicitações ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que o presidente Lula vai encarar um Congresso, né? Que nós tivemos uma boa parte da bancada PL, né? Também senadores e muitas pessoas que foram eleitos, né, muitos candidatos que foram eleitos junto com o nome Bolsonaro, neste novo governo, nesses próximos 4 anos. De fato, o presidente, não é a primeira vez que ele encara isso, mas dessa vez, num ambiente polarizado, isso acaba tornando-se um agravo nessa situação? Isso é uma coisa relativa, porque é o seguinte, a partir do momento que você distribui cargos, e essa é a base do presidencialismo de coalizão, você distribui o poder, você divide o poder, os partidos tendem, os parlamentares tendem a abraçar a ideia de governo. Você vê o PP sempre era governo Fernando Henrique, depois foi governo Lula, governo Dilma, foi governo Temer, foi governo Bolsonaro, e por aí vai. Então, esses partidos de centro-direita, eles são, acima de tudo, partidos apaixonados pelo poder, pelo orçamento, e isso aí, a partir do momento que o presidente Lula redistribuiu o poder e conseguir trazer esses partidos para a sua base, as coisas vão começar a facilitar. Só que tem um desafio gigantesco que o presidente Lula vai enfrentar. Apesar de conseguir trazer esses partidos através da distribuição de cargos, através de conversas, de redistribuição de poder, assim dizendo. A partir do momento que o presidente Lula trouxer esses partidos para o seu lado, não vai ser só isso. Vai ter que rediscutir ideias, porque uma mini-reforma, uma revogação da reforma trabalhista, rever a reforma da Previdência, questões que são caras para a agenda de esquerda, não vão encontrar eco no Congresso Nacional de centro-direita. Então, o que o presidente Lula vai ter que fazer é negociar muito para conseguir passar o máximo que conseguir da sua agenda, da agenda base, né, do seu partido, sabendo que não vai ser possível passar tudo. E que muita coisa que foi feita, avanços que geraram empregos nos últimos, pós-pandemia, como, por exemplo, a mini-reforma trabalhista, a desburocratização das contratações, essa questão o Lula não vai conseguir mexer. É uma coisa que ele não tem força no Congresso para isso, por mais que ele redistribua o poder. Então, ele vai ter esse desafio pela frente. Ele vai conseguir trazer o Congresso para o seu lado, questão de orçamento, questão de outras propostas que virão, de investimentos, mas não vai conseguir retomar uma agenda mais à esquerda, porque o Congresso não vai aceitar. Exatamente, o cenário é desafiador, mas a gente sabe que o diálogo é algo imprescindível neste momento de transição. Transição essa que nós estamos aguardando para ser, porque nós estamos vendo, né, que até agora o presidente Bolsonaro não se manifestou em relação à vitória do seu oponente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e essa transição é importante. Também em relação ao que nós estamos vendo agora, que é essa nova configuração do Congresso Nacional, com o presidente Lula, lembrando que o presidente já tem esse tom, né, de diálogo dentro dos seus 2 últimos mandatos, e agora no seu 3º mandato a gente vai, então, averiguar tudo isso daí. Muito obrigado pela sua participação, sempre fazendo uma análise aqui para a gente muito aprofundada. Em breve, certamente, nós vamos conversar para ver aí os próximos passos e principalmente acompanhar esse momento de transição que nós estamos acompanhando no nosso país. Verdade. Obrigada, César, mais uma vez. Um ótimo dia. Para vocês também.